Estamos aqui apresentando um trabalho de projeto de análise de software e os integrantes do grupo sou eu, Gabriel Maia, Larissa, Mariana, Fernanda e Vitória. E o nosso trabalho é fazer dois diagramas de uso de caso de uso específico e dois diagramas de sequência, sendo eles com recortes em gerar relatório e fornecedor. Oi, eu sou a Mariana. Eu vou falar sobre os casos de uso específico do fornecedor. O primeiro é inserir fornecedor. Nele, o usuário ele vai inserir o CNPJ do fornecedor para ele ser cadastrado no sistema. O sistema ele vai identificar que esse fornecedor não está inserido. Depois, o usuário irá informar o restante dos dados para o sistema, onde ele vai realizar o cadastro e retornar uma mensagem ao usuário falando que o cadastro foi confirmado. Esse é o cenário principal. Existem, no entanto, outros cenários alternativos, onde o sistema ele vai identificar que houve falta de informação no cadastro e vai emitir uma mensagem avisando que a informação, os dados foram inseridos incorretamente ou que falta algum dado obrigatório a ser inserido. Outro cenário alternativo também é no caso do fornecedor já ter sido cadastrado. O sistema vai verificar que o fornecedor já está inserido e vai emitir uma mensagem que já existe esse fornecedor. O segundo caso de uso específico é o de alteração. Nele, o usuário ele vai solicitar a alteração dos dados de um fornecedor, informando o código desse fornecedor. O sistema ele vai identificar e vai alterar os dados que o usuário quiser. O sistema, portanto, ele vai confirmar essa alteração e emitir uma mensagem falando alterado com sucesso. No entanto, existem cenários alternativos onde o sistema não identifica o fornecedor e ele emite uma mensagem que ele não foi encontrado. E o outro cenário alternativo é onde o sistema informa que os dados alterados são inválidos e emite uma mensagem que eles não foram aceitos. Bom, o outro caso de uso é o excluir fornecedor. Nele, o usuário informa o código do fornecedor ao sistema e solicita a exclusão do mesmo. O sistema ele vai identificar esse fornecedor, concluir a exclusão do mesmo, emitindo a mensagem de fornecedor excluído. No entanto, existe o caso alternativo, onde o sistema não consegue identificar esse código do fornecedor e ele emite a mensagem que o código é inválido. Existe o caso específico de pesquisar fornecedor, onde o usuário ele vai informar a descrição do fornecedor ao sistema, onde ele vai ser identificado e o sistema vai retornar a mensagem de que o fornecedor foi encontrado e mostrar qual é esse fornecedor. Num cenário alternativo, o sistema não consegue identificar o mesmo pela descrição e emite a mensagem de que não foi encontrado e pede uma descrição válida. E é isso, esses foram os casos de uso específicos do fornecedor. Eu sou a Larissa e eu vou falar sobre o diagrama de sequência sobre o fornecedor. Primeiro, a gente tem o diagrama de sequência que é para inserir o fornecedor. Então, aqui, primeiro, a gente tem o objeto usuário e ele vai inserir as informações do fornecedor no sistema. O sistema ele vai verificar se esse fornecedor já está cadastrado. Se ele não tiver cadastrado, ele retorna que não está cadastrado e assim o sistema grava esses dados. Depois disso, o sistema ele retorna e confirma o cadastro para o usuário. Depois, a gente tem o alterar fornecedor. No alterar fornecedor, a gente tem o objeto usuário que ele vai solicitar a alteração dos dados para o sistema. O sistema também vai consultar o fornecedor para ver se esse fornecedor existe, né? Se ele existir, ele retorna esses dados do fornecedor, e aí sim o sistema atualiza esses dados e retorna que o fornecedor foi atualizado, e aí sim o sistema ele retorna para o usuário, ele confirma a alteração do fornecedor para o usuário. E depois a gente tem o excluir fornecedor, onde o objeto usuário ele também vai solicitar a exclusão para o fornecedor, do fornecedor, né, para o sistema. O sistema vai de novo consultar o fornecedor, né, para ver se esse fornecedor realmente existe. Se ele existir, ele retorna que o fornecedor existe, e aí sim o sistema faz a exclusão desse fornecedor. E aí dentro, né, do sistema do fornecedor, né, onde é guardado os dados, ele atualiza que esse fornecedor não existe mais e retorna para o usuário e confirma, né, para o usuário a exclusão. Por último, a gente tem a pesquisa de fornecedor. O usuário ele vai de novo, ele vai informar a descrição do fornecedor que ele quer pesquisar para o sistema. O sistema, com base na descrição que foi informada pelo usuário, vai procurar se existe, né, um fornecedor com essas especificações. Se existir, ele retorna os dados desse fornecedor para o sistema e o sistema retorna para o usuário qual que foi o fornecedor encontrado. Então, os diagramas de sequência ficaram assim do caso de uso dos fornecedores. Me chamo Victoria e agora vou falar um pouco sobre casos de uso de gerar relatório. Bom, primeiramente, eu vou mostrar aqui. Bom, a gente tem um usuário e esse usuário vai inserir uma data inicial e uma data final, e aí o sistema irá gerar um relatório do fluxo de caixa do período indicado. E assim vai retornar para o cliente o relatório de fluxo de caixa. Porém, é obrigatório que o usuário esteja registrado dentro do sistema, senão não será possível.
Bom, um caso de uso alternativo para esse cenário seria inserir datas inválidas. O que seria isso? São datas faltando informações ou datas que não estão dentro do período indicado pelo sistema ou datas incorretas. Bom, seguindo agora o mesmo esquema do anterior de gerar relatório de fluxo de caixa, agora é gerar relatório de produtos mais vendidos. Bom, igualmente, inserir datas iniciais, datas finais, aí o sistema irá gerar relatório e retornar o relatório de produtos mais vendidos. Da mesma forma, é obrigatório que o usuário esteja dentro do sistema cadastrado. Também, um caso de uso alternativo para isso seria inserir datas inválidas, datas que não estão dentro do período indicado ou datas que não tem alguma informação faltando. Bom, além disso, no documento de requisitos, ele pede a consulta desses relatórios. Então, usando a generalização, o usuário vai selecionar uma consulta. Você vai querer consultar o relatório de fluxo de vendas, consultar o relatório de produtos mais vendidos ou o relatório de estoque. Nesse esquema aqui, no segundo relatório do documento de requisitos, a gente vai ter somente a consulta de itens de estoque. Então, a gente vai ter um usuário que ele vai inserir dados do item e assim o sistema irá retornar com a identificação do item. Um caso alternativo para isso é caso o item consultado não está cadastrado no sistema ou não há estoque disponível. Agora, falando do diagrama de sequência referente a gerar relatório, falando do fluxo de caixa, a gente tem o usuário, onde ele insere data final e inicial no sistema. O sistema ele deve registrar o usuário, caso esse usuário não esteja incluído no sistema. Isso é um requisito. E o sistema ele deve verificar se as datas são válidas. Caso as datas não sejam válidas, ele solicita o usuário para inserir novas datas válidas. E se as datas estiverem certas, forem válidas, o sistema entrega o relatório para o usuário. Referente ao relatório de vendas, ele segue a mesma lógica do fluxo de caixa. A única diferença é que o sistema ele deve retornar para o usuário o relatório de produto mais vendido. Já na consulta dos relatórios, o usuário ele seleciona a consulta e o sistema ele deve verificar se o que o usuário solicitou existe. Se existir consulta de relatório de fluxo de vendas de produtos mais vendidos ou relatório de estoque, o sistema ele vai gerar esses relatórios e entregar para o cliente. Caso contrário, o sistema não retorna nada. Por último, o relatório de estoque. O usuário ele informa a identificação do item e o sistema verifica se esse item está de fato no sistema, se ele existe ali. Caso ele não exista, ele informa o usuário e pede uma nova identificação. Caso o item esteja cadastrado no sistema, o usuário recebe os dados desse item.